O ano era 1980 e a cidade de Carcassonne, no sul da França, vivia um inverno particularmente frio. O vento cortante soprava pelas muralhas medievais e a névoa que se erguia sobre o rio Aude dava à cidade uma aparência quase suspensa no tempo. Dentro das casas de pedra, o som dos rádios transmitindo notícias sobre o novo álbum de David Bowie se misturava ao chiado das lareiras e às conversas abafadas sobre política e fé. Na Rue Trival, uma família recém-chegada tentava se adaptar àquele ambiente silencioso e introspectivo. Os Moreau haviam se mudado de Paris para fugir do ritmo acelerado e buscar um recomeço mais tranquilo. Louis Moreau, o pai, era restaurador de arte sacra, um homem cético, meticuloso, que via beleza apenas nas formas e nas cores, não nos significados religiosos por trás delas. Evelyn Moreau, sua esposa, lecionava literatura na escola local. Ela tinha uma relação íntima com a espiritualidade, acreditava em sinais, coincidências e na força simbólica das palavras. A filha, Amélie, de 7 anos, era uma criança de gestos calmos, expressão pensativa e uma curiosa tendência ao silêncio. O comportamento de Amélie começou a mudar poucas semanas depois da mudança. Ela passou a acordar no meio da noite, falando palavras que ninguém compreendia. Evelyn acreditou ser sonambulismo. Louis, sempre racional, dizia que era apenas adaptação. Mas uma tarde, enquanto organizava o sótão, Evelyn encontrou a menina ajoelhada diante de um livro antigo, uma Bíblia hebraica que Louis havia trazido do ateliê de restauração. O livro estava aberto em uma página coberta por símbolos que pareciam ter sido riscados à mão, talvez séculos antes. Amélie não sabia ler hebraico. Mesmo assim, seus olhos acompanhavam as linhas do texto com atenção. Quando Evelyn perguntou o que ela fazia ali, a menina respondeu sem levantar a cabeça. Ele me pediu para olhar. A voz era suave, quase sem emoção. Evelyn se aproximou. Quem pediu, querida? Amélie demorou a responder. O homem de branco. Ele disse que me mostraria o nome que ninguém mais se lembra. Evelyn engoliu em seco. Aquela não era a primeira vez que a filha mencionava esse homem. Às vezes, durante o café da manhã, ela descrevia encontros em sonhos, uma figura envolta em luz, sem rosto definido, que a chamava pelo nome e ensinava palavras que pareciam antigas. Evelyn tentava disfarçar o medo, enquanto Louis insistia que eram imaginações de uma criança exposta a livros demais. Naquela noite, o vento soprava com força e fazia ranger as janelas da casa. Amélie despertou de repente, sentando-se na cama com o olhar fixo na parede. Evelyn correu até o quarto. A menina tremia, as mãos sobre os ouvidos. Ele falou o nome, mãe. Eu ouvi. Evelyn se aproximou, tentando acalmá-la. Que nome, meu amor? Amélie respondeu em um sussurro quase inaudível. As palavras não se pareciam com nenhuma língua conhecida. Cada sílaba soava grave, vibrante, como se o próprio ar se tornasse mais pesado. As luzes da casa piscaram, e um som distante, semelhante ao de um sino, ecoou do lado de fora. Louis entrou no quarto e exigiu explicações. O que está acontecendo aqui? Evelyn, pálida, segurava a filha. Ela está dizendo algo. Algo que não deveria saber. Louis, tentando manter a calma, perguntou à menina de onde havia tirado aquelas palavras. Ele me disse que é o nome que criou tudo, que ninguém pode pronunciá-lo em voz alta. No dia seguinte, Louis trancou o livro no porão e proibiu a filha de entrar ali. Mas pela manhã, ele o encontrou sobre a mesa da cozinha, aberto na mesma página. Jurava ter guardado a chave no bolso. Com o passar dos dias, pequenos acontecimentos começaram a se repetir. Os relógios paravam sempre às 3h07. As lâmpadas tremeluziam apenas no quarto de Amélie. Vizinhos afirmavam ouvir cantos infantis vindos da casa, mesmo quando ela dormia.
Evelyn procurou ajuda na paróquia da Basílica de Saint-Nazaire, onde o padre Benoit ouviu atentamente cada detalhe. Após um longo silêncio, ele disse: se o que ela pronunciou é o nome, é melhor que nunca mais o repita. Existem palavras que não foram feitas para ecoar neste mundo. Naquela noite, Evelyn sonhou com o mesmo homem que a filha descrevera. Um ser envolto em luz branca, sem rosto, murmurando sílabas que se dissolviam no ar antes que pudessem ser entendidas. Quando acordou, ouviu a voz de Amélie no quarto ao lado. A menina repetia baixinho o mesmo som que ela havia escutado em sonho. Evelyn a abraçou, tentando esconder o medo. A criança olhou para ela e disse com uma calma perturbadora: quando alguém diz o nome, algo desperta, e nada volta a ser como antes. Nos dias que se seguiram, a rotina da família Moreau mudou de forma quase imperceptível, mas constante. Evelyn passou a acordar antes do amanhecer, atormentada por sonhos nos quais uma voz distante a chamava pelo nome. Louis, exausto, evitava falar sobre o assunto e passava mais tempo no ateliê, restaurando um crucifixo do século XVII. E Amélie, que antes passava as tardes desenhando ou lendo, agora permanecia horas em silêncio, escrevendo símbolos que ninguém compreendia em folhas amareladas. Em uma manhã cinzenta, Evelyn foi chamada à escola. A professora, Madame Lefebvre, a esperava na sala vazia, segurando o caderno de Amélie. As páginas estavam cobertas por letras e sinais que não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido. No centro da última folha havia uma palavra isolada, escrita com tinta vermelha: Ha-na-el. Ela escreveu isso durante a aula de ciências, explicou a professora. Disse que era o nome de Deus e que quando alguém o dissesse em voz alta, o céu responderia. Evelyn levou o caderno de volta para casa, tentando esconder o tremor nas mãos. Mostrou-o a Louis, que reagiu com frieza. Basta, você está alimentando essa fantasia. Essa criança precisa de limites, não de rezas. Mas naquela noite, Louis ouviu algo que o fez hesitar. Enquanto terminava um trabalho no porão, ouviu passos lentos no andar de cima, acompanhados por uma melodia suave, quase um cântico. Subiu as escadas em silêncio. A casa estava escura, exceto pelo quarto de Amélie, onde uma luz fraca escapava por baixo da porta. Ao entrar, encontrou a filha ajoelhada, murmurando palavras em tom baixo e ritmado. No chão, ao redor dela, havia velas dispostas em círculo e no centro o mesmo livro hebraico. Louis se aproximou e soprou as velas. "Onde você aprendeu isso?" perguntou, controlando a voz. Amélie o olhou como se a pergunta fosse absurda. "Ele me ensina todas as noites. Disse que o nome verdadeiro precisa ser lembrado, senão o mundo se apaga." No dia seguinte, Louis levou o livro até a Basílica de Saint-Nazaire e o entregou ao padre Benoit. O sacerdote o observou em silêncio, folheando as páginas com cautela. Ao chegar à passagem marcada por Amélie, deteve-se. Os traços formavam uma sequência de caracteres que lembravam o hebraico arcaico, mas não eram idênticos. "Isso não é escritura", murmurou o padre. "É algo anterior." "Anterior ao quê?" perguntou Louis. "Ao que foi permitido ser escrito." Benoit manteve o livro sob custódia e aconselhou Louis a manter a menina longe de orações ou leituras religiosas. No entanto, ao retornar para casa, Louis percebeu algo estranho. Amélie já sabia que o livro havia sido entregue. "Ele me contou", disse ela com serenidade. "Disse que não adianta esconder o que nasceu do som." Naquela noite, Evelyn notou que o crucifixo restaurado por Louis, o mesmo que ele deixara sobre a mesa, estava coberto por uma fina camada de poeira, como se tivesse envelhecido 100 anos em poucas horas. O metal parecia oxidado, e pequenas rachaduras surgiram no rosto da figura. Nos dias seguintes, o comportamento de Amélie se tornou ainda mais inquietante. Ela começou a falar sobre eventos futuros,
Chuva em dias de sol, o colapso de uma ponte próxima, a morte de um vizinho enfermo. Evelyn, dividida entre o medo e a fé, começou a anotar cada frase dita pela filha. 3 previsões se cumpriram em menos de uma semana. Louis, dominado pela angústia, decidiu procurar a ajuda de um linguista da Universidade de Toulouse, o professor René Delair, especialista em línguas semíticas antigas. Delair aceitou examinar as anotações e, após dias de estudo, ligou para Louis em tom perturbado. Esses símbolos não são humanos. Eles misturam fonemas de 3 alfabetos diferentes, todos anteriores ao século VIII a.C. E o nome que sua filha escreveu jamais deveria ter sido pronunciado. Ele aparece em um texto apócrifo, conhecido como o Cântico do Primeiro Som. Louis não respondeu. A voz do professor parecia distante, quase irrelevante diante do que já estava acontecendo em casa. Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu Carcassonne. Os trovões sacudiam as janelas e as ruas ficaram desertas. Pouco depois da meia-noite, Amélie desceu as escadas em silêncio e parou diante da janela. Evelyn acordou com o som do vidro vibrando. A menina fixava o olhar no céu escuro e murmurava algo em voz baixa. Evelyn correu até ela, mas hesitou ao ouvir a última palavra. O som era o mesmo que ela ouvira em sonho, uma sílaba grave e impossível de reproduzir. O guarda-casa ficou pesado e uma rachadura se abriu no vidro, formando o contorno de uma cruz invertida. Louis a segurou pelos ombros. "Pare, Amélie! O que você está dizendo?" A criança piscou lentamente. "Não fui eu quem disse. Ele falou por mim." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Do lado de fora, a tempestade cessou como se alguém tivesse desligado o mundo. O amanhecer em Carcassonne chegou sem o som habitual dos sinos. O vento havia cessado e um silêncio denso pairava sobre a cidade, como se o mundo inteiro tivesse parado por alguns segundos. Evelyn, sentada à mesa da cozinha, observava o crucifixo envelhecido e o vidro rachado da janela. A casa parecia diferente, mais fria. Amélie ainda dormia, mas mesmo adormecida, movia os lábios, repetindo algo que soava como um cântico abafado. Louis, que não havia pregado os olhos, decidiu agir. Pegou o carro e dirigiu até Toulouse para se encontrar pessoalmente com o professor René Delair. O percurso de quase 2 horas foi feito em completo silêncio. O rádio, por mais que tentasse sintonizar uma estação, devolvia apenas estática. Ao chegar à universidade, Louis encontrou Delair no laboratório de linguística, rodeado por pilhas de livros e papéis antigos. O professor parecia inquieto. "Senhor Moreau", começou ele, "preciso que o senhor me diga com exatidão o que sua filha pronunciou." Louis hesitou. "Não posso reproduzir." Quando ela disse, o ar mudou. O som não era natural. Era como se o mundo inteiro respirasse junto. Delair o observou em silêncio e, em seguida, abriu um livro grosso, encadernado em couro. Mostrou-lhe uma página escrita em uma caligrafia antiga. "Este manuscrito foi traduzido apenas parcialmente. Fala de um nome proibido, o som original da criação. Disse que o ser humano perdeu a capacidade de pronunciá-lo sem alterar o equilíbrio do mundo. Há séculos ninguém tenta." Louis passou a mão sobre o rosto, incrédulo. "E o senhor acredita nisso?" O professor suspirou. "Não se trata de crença, mas de observação. Se sua filha realmente disse o nome, ela não o fez sozinha. Alguém, ou algo, está transmitindo isso a ela." Enquanto isso, em Carcassonne, Evelyn tentava manter a rotina. Preparou o café, abriu as cortinas e encontrou no peitoril da janela um pequeno envelope sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel, escrita à mão, com uma frase em francês antigo. "O som que foi dito não pode mais ser desdito. Proteja a criança antes que o som a consuma." O coração de Evelyn acelerou. Ela correu até o quarto da filha. Amélie estava acordada, sentada na cama, com o olhar fixo em um ponto do teto. "Mamãe, você ouviu?"
Evelyn se aproximou. Ouviu o quê, meu amor? Eles começaram a cantar de novo. A mãe olhou em volta, mas não havia som algum. Apenas o silêncio absoluto. No mesmo instante, o telefone tocou. Era o padre Benoit. Madame Moreau, preciso que traga Amélie até a basílica esta noite. Não durante o dia. Esta hora é mais segura. Louis chegou de Toulouse no fim da tarde, exausto e confuso. Contou à esposa o que o professor dissera. Evelyn, com as mãos trêmulas, mostrou-lhe o bilhete anônimo. Nenhum dos dois conseguiu comer. Às 7 da noite, vestiram Amélie com um casaco grosso e caminharam até a basílica. O interior da igreja estava às escuras, iluminado apenas por algumas velas. O padre Benoit aguardava próximo ao altar, segurando um pequeno crucifixo de bronze. A cidade inteira parece em silêncio, comentou Louis. Sim, respondeu o padre. E não é um silêncio comum. Ele pediu que Amélie se sentasse no primeiro banco. A menina obedecia sem demonstrar medo. O padre começou uma oração em latim, mas interrompeu-se quando Amélie começou a repetir as palavras de forma invertida, sílaba por sílaba, como se compreendesse o texto ao contrário. O som ecoava pelas paredes, deformando-se em um timbre que não parecia humano. O padre largou o crucifixo ofegante. Isso não é possessão, disse em voz baixa. É memória. Louis agarrou a filha pelos ombros. O que você está dizendo? Quem ensinou isso? Amélie o olhou diretamente nos olhos. Não é quem, é o som. Ele vive dentro das coisas, dentro de nós. As velas tremeluziram. Evelyn caiu de joelhos, chorando. O padre fez o sinal da cruz e ordenou que todos saíssem. Ao abrirem a porta, perceberam que o ar externo estava parado. As folhas não se moviam, nenhum pássaro cantava. Naquela noite, o relógio da cidade parou às 3h07. De novo, Louis não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona da sala, observando o crucifixo envelhecido. Evelyn permanecia ao lado da filha, que dormia em sono pesado. Por volta das 4 da manhã, um som metálico ecoou vindo do porão. Louis desceu as escadas devagar. No chão, encontrou o livro hebraico que havia deixado com o padre. A capa estava aberta em uma página marcada por uma mancha escura. No centro, as letras antigas pareciam formar uma frase diferente, como se tivessem se reorganizado sozinhas. As linhas, que antes descreviam um hino, agora diziam: aquele que pronuncia o nome desperta o que dorme sob a terra. Louis fechou o livro de súbito, o coração acelerado. O vento soprou pelas frestas do porão e apagou a luz. No andar de cima, Amélie começou a rir, baixinho, enquanto dormia. Na manhã seguinte, Carcassonne amanheceu envolta por uma neblina espessa que cobria as ruas como um manto. A cidade parecia suspensa no tempo, e o som dos passos sobre o calçamento úmido ecoava de forma distorcida. Evelyn observava pela janela, enquanto o marido deixava a casa com o livro escondido sob o casaco. Louis havia decidido voltar à basílica. Pretendia devolver o manuscrito e exigir do padre uma explicação para o que vinha acontecendo. O interior da igreja estava frio e o ar carregava um leve cheiro de cera derretida. Padre Benoit estava ajoelhado diante do altar. Levantou-se ao ouvir os passos de Louis e olhou-o com expressão abatida. O senhor trouxe o livro de volta. Louis assentiu. Ele apareceu na minha casa. Não o busquei. Estava lá, aberto em uma página diferente. O padre fez o sinal da cruz e pediu para ver. Ao abrir o livro, notou que a mancha escura havia secado, mas o texto parecia levemente alterado. Essas letras mudam, murmurou o padre. Não são fixas. Elas se movem quando são lidas. Louis respirou fundo. O que isso significa? Significa que alguém ou algo quer ser lembrado. Enquanto isso, na casa dos Moreau, Amélie permanecia no quarto, com os olhos fixos na parede. Evelyn tentava distraí-la, mas a menina não respondia. Na parede, ela havia desenhado com lápis preto os mesmos símbolos do livro, círculos entrelaçados e linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis.
No centro, uma palavra surgia com clareza. Hanael. Amélie, pare com isso, pediu Evelyn, segurando a mão da filha. A menina não se moveu. Ele quer ser ouvido, disse em voz baixa. Disse que o nome não é só palavra, é uma ponte. Evelyn se afastou assustada. Nesse instante, todas as janelas da casa se fecharam sozinhas e um estampido ecoou no corredor. O relógio de parede parou no mesmo horário, 3:07. A mulher correu até a sala e viu o crucifixo sobre a lareira cair e se partir ao meio. A madeira estava queimada na região onde antes havia o nome de Cristo. Luiz voltou da igreja pouco depois do meio-dia. Trazia o rosto pálido e o olhar perdido. Padre Benoit me contou algo, disse ele, com a voz rouca. Esse nome, Hanael, já apareceu antes, em um manuscrito do século XIII, encontrado em uma abadia destruída. Todos que tentaram estudá-lo morreram em menos de um mês. Evelyn o encarou em silêncio. E o que diz o manuscrito? Luiz hesitou. Que é o nome que antecede a palavra Deus. O som que formou o próprio nome divino. À noite, Amélie pediu para dormir com os pais. Evelyn a colocou entre os dois e apagou a luz. Pouco depois, ouviu um murmúrio vindo da boca da filha. As sílabas eram suaves, mas vibravam como ondas no ar. Luiz acordou com um sobressalto. As paredes do quarto pareciam tremer. O espelho sobre a penteadeira estilhaçou-se, espalhando fragmentos no chão. Evelyn tentou cobrir os ouvidos da filha, mas a voz continuava, mesmo sem que ela abrisse a boca. De repente, silêncio. Amélie abriu os olhos. As íris estavam mais claras, quase acinzentadas. Ele está aqui, disse. Não dentro, ao redor. Louis levantou-se e acendeu a luz. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se tivessem vontade própria. Evelyn agarrou a menina e começou a rezar em voz baixa. Amélie observava tudo com calma, como se estivesse apenas testemunhando algo inevitável. Minutos depois, a campainha soou. Era o padre Benoit. Ele segurava uma pasta de couro com papéis amarelados. Precisamos conversar, disse ele entrando sem esperar convite. Essa criança não está possuída. Ela está repetindo algo que foi gravado antes do tempo. Luiz o olhou confuso. Gravado onde? No próprio som. O mundo começou com uma palavra e talvez termine com outra. O problema é que sua filha parece ser o canal entre as duas. Ele abriu a pasta e mostrou uma folha com símbolos semelhantes aos que Amélie desenhara. Essas inscrições foram registradas em 1278, em um mosteiro próximo de Narbonne. Os monges acreditavam que pronunciar o nome completo traria a voz original da criação. Chamavam-no de o nome que respira. E o que aconteceu com eles? Perguntou Evelyn. A abadia desapareceu. Apenas os sinos foram encontrados, enterrados, como se o chão os tivesse engolido. De repente, Amélie se levantou. Caminhou até o padre e colocou a mão sobre a pasta. Ele disse que os sinos nunca pararam. Sussurrou. Só estão esperando alguém ouvir. Todos ficaram em silêncio. O padre recuou um passo. Luiz e Evelyn se entreolharam, incapazes de mover um músculo. Do lado de fora, o vento voltou a soprar. O som dos sinos da basílica ecoou pela cidade, mas ninguém estava lá para tocá-los. Evelyn começou a chorar. Luiz, com a voz trêmula, perguntou: o que acontece se o nome for dito por inteiro? Padre Benoit fechou os olhos. Dizem que o primeiro som foi luz. O último será silêncio. O relógio marcou 3:07. As luzes piscaram, e por um breve instante Carcassonne pareceu parar de respirar. Os sinos da basílica tocaram por mais de 3 minutos, até que o som cessou abruptamente, deixando um eco metálico que se espalhou pelas colinas em volta de Carcassonne. A cidade mergulhou em silêncio. Nenhum morador comentou o ocorrido. Alguns disseram ter ouvido os sinos dentro de casa, outros afirmaram que o som vinha debaixo da terra. Nenhum deles sabia que, naquela mesma hora, a família Moreau permanecia trancada, imóvel, observando Amélie diante da janela. Durante a madrugada, a menina permaneceu acordada, repetindo frases em uma língua impossível de identificar.
Evelyn e Louis tentavam mantê-la sob vigilância constante. O padre Benoit havia deixado uma pequena cruz de madeira sobre o criado mudo e recomendara que a luz nunca fosse apagada. Mesmo assim, as sombras pareciam mover-se, contornando o quarto com uma precisão quase viva. Ao amanhecer, Louis saiu para buscar mantimentos. A cidade parecia deserta. As padarias estavam fechadas e o vento trazia consigo o cheiro de chuva e ferro oxidado. Em uma esquina, encontrou o professor René Delair. O homem estava pálido, o olhar inquieto. "Senhor Moreau", disse ofegante, "aconteceu algo na universidade. 3 estudantes que analisaram os símbolos do livro ficaram surdos temporariamente. Um deles disse ter ouvido o som antes do blackout." "Que som?" Delair hesitou. "Uma voz, mas sem origem. Como se viesse de dentro da própria cabeça. Todos disseram a mesma coisa. Não havia palavras, apenas presença." Louis sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. "Preciso voltar para casa." "Leve isto", disse o professor, entregando-lhe uma folha com um desenho circular, composto por caracteres antigos. "É uma tradução incompleta. Essa sequência parece agir como um selo. Se ela começar a dizer o nome outra vez, desenhe isso ao redor dela. É a única forma de conter o som." De volta a casa, Louis encontrou Evelyn ajoelhada na sala. Ela segurava uma fotografia rasgada de Amélie. A metade inferior havia desaparecido. "A imagem começou a sumir", disse ela, com a voz trêmula, como se o papel estivesse sendo apagado. Louis colocou a folha sobre a mesa. "Precisamos impedir que ela diga o nome de novo." Evelyn olhou para o andar de cima. "Ela não fala há horas, só escreve." No quarto, Amélie havia preenchido toda a parede com o mesmo padrão de símbolos. As linhas se conectavam, formando um círculo quase perfeito. No centro, uma figura semelhante a um olho. Quando Louis entrou, ela virou a cabeça lentamente. "O som quer voltar", murmurou. "Mas ele precisa ser chamado." "Amélie, pare com isso", pediu o pai. "Não posso. Ele quer ser lembrado. Disse que o nome não pertence a Deus, pertence ao que veio antes." Louis apagou parte dos desenhos, mas as marcas voltaram a surgir como se fossem gravadas de dentro para fora da parede. Evelyn recuou, apavorada. "Ele está usando a casa", disse. "Esses símbolos são como raízes." O padre chegou pouco depois do meio-dia. Estava abatido, com olheiras profundas. "Não consegui dormir", confessou. "O sino tocou dentro da minha cabeça." Ele examinou os símbolos e reconheceu parte da sequência. "Este círculo é incompleto. Falta o selo do silêncio. Se ela disser o nome inteiro, o som atravessará." Louis pegou a folha dada pelo professor e mostrou o desenho. O padre assentiu. "É isso. Precisamos completá-lo." Os 3 começaram a desenhar o selo ao redor da cama de Amélie, usando giz branco e óleo sagrado. A menina observava em silêncio, os olhos fixos no teto. Quando o círculo se fechou, o vento soprou forte e as janelas se abriram de uma só vez. Amélie começou a falar. As palavras soavam distorcidas, mas cada sílaba parecia atingir as paredes como uma batida. O crucifixo sobre a parede se desprendeu e caiu. Evelyn tapou os ouvidos. Louis tentou alcançá-la, mas uma força invisível o lançou contra a parede. O padre recitou uma oração em latim, a voz firme, mas tremendo de medo. O som continuou crescendo. Subitamente, Amélie parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O ar estava pesado e uma fina camada de poeira se levantou do chão. Ela abriu os olhos, agora completamente brancos, e sussurrou algo quase imperceptível. "O nome verdadeiro é o último fôlego." O padre desabou, exausto. Evelyn correu até a filha. "O que isso quer dizer?" Amélie piscou lentamente. "Ele quer que o mundo lembre como respirar." Naquela noite, nenhum dos 3 conseguiu dormir. O selo permanecia traçado ao redor da cama, emitindo um leve brilho esverdeado. Louis tentava escrever o que havia acontecido, mas as palavras fugiam da memória assim que ele as anotava.
Evelyn mantinha os olhos fixos na filha, temendo que, a qualquer instante, ela voltasse a falar. Pouco antes do amanhecer, o padre Benoit levantou-se e disse: amanhã será o último dia. O som não fica contido por mais de 3 ciclos, e o terceiro é sempre o do retorno. Lá fora, o sino da basílica tocou uma única vez, às 3h07. A madrugada de 12 de novembro de 1980 começou sem vento. O céu, de um cinza uniforme, parecia imóvel sobre Carcassonne. Nenhum som vinha da cidade, nem sinos, nem pássaros, nem o ruído distante dos carros na estrada. Era como se o tempo tivesse prendido a respiração. Dentro da casa dos Moreau, o ar estava pesado, quase metálico. O selo ao redor da cama de Amélie ainda brilhava, mas as linhas de giz começavam a rachar, como se uma força interna tentasse rompê-las. O padre Benoit permanecia ajoelhado ao lado da menina, murmurando orações em latim. Louis, pálido, segurava a vela acesa. Evelyn observava a filha em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. O selo está enfraquecendo, disse o padre em voz baixa. Não temos mais tempo. O relógio marcou 3h07. Todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. O pavio da vela oscilou e foi apagado por uma brisa fria que parecia vir do chão. Louis tentou reacendê-la, mas o fósforo se partiu em seus dedos. Evelyn ouviu um som abafado, semelhante a um suspiro longo, ecoando dentro das paredes. Amélie abriu os olhos. As íris, agora completamente brancas, refletiam a pouca luz que restava. Ele chegou, sussurrou. O padre fez o sinal da cruz, a voz tremendo. Quem chegou, minha filha? Aquele que era antes do nome. O chão tremeu. O selo se partiu em 2 metades e uma das velas rolou até o pé da cama. Evelyn correu para afastá-la, mas congelou ao ver algo se formando na parede. Era uma sombra, não uma silhueta humana, mas uma forma densa, que se movia lentamente, como fumaça em direção contrária ao ar. A temperatura despencou e um cheiro de ferro queimado invadiu o ambiente. Louis recuou até encostar-se na parede. E padre, o que é isso? Benoit ergueu o crucifixo. A presença. Ela respondeu ao nome. A sombra se adensou até tomar forma. Uma figura branca, sem rosto definido, surgia em meio ao ar gelado. Não possuía corpo, apenas contorno. O som que emanava dela não era voz. Era vibração, como o ruído de uma nota grave que ressoava dentro do peito de quem ouvia. Amélie se levantou. Os pés descalços cruzaram as linhas do selo, como se nada existisse ali. Evelyn tentou impedi-la, mas foi contida por Louis. Deixe, murmurou ele, incapaz de se mover. A menina se aproximou da figura e ergueu o rosto. Você me chamou, disse. A forma branca se inclinou levemente. O som aumentou de intensidade. Os vidros das janelas racharam, e o crucifixo nas mãos do padre começou a se desfazer em pó. Louis gritou. O que você quer dela? Mas não houve resposta. A vibração se transformou em palavras, ainda que ninguém pudesse entendê-las. Evelyn cobriu os ouvidos. O padre tentou rezar, mas sua voz desapareceu. Amélie permaneceu imóvel. As palavras invisíveis ecoavam apenas dentro dela. Então, em um tom sereno, ela respondeu: Você não deve mais ser lembrado. A forma oscilou, como se reagisse à recusa. O ar se distorceu e todas as velas reacenderam ao mesmo tempo. O selo brilhou novamente, mas agora em vermelho. O padre, tremendo, começou a repetir uma oração. In principio erat verbum. Amélie ergueu as mãos. Ele nasceu do som, mas o som não é eterno, disse. A vibração cessou. A figura branca pareceu vacilar. Um estalo percorreu as paredes da casa e o chão vibrou com força. Louis caiu de joelhos. Evelyn se agarrou à cama. Do lado de fora, os sinos da basílica começaram a tocar, um após o outro, em intervalos irregulares, como se cada badalada fosse um grito. A luz das velas aumentou até ofuscar a visão. A figura começou a se desfazer.
O ar em torno dela se dissolveu em partículas finas de luz que foram sugadas para dentro do corpo de Amélie. Quando o último resquício desapareceu, o silêncio voltou. A menina caiu de costas. Evelyn correu até ela. Amélie, fala comigo. A respiração da filha estava fraca, mas presente. Um leve brilho dourado surgia sob a pele do pescoço, pulsando como um batimento lento. O padre Benoit olhou para o chão. O selo havia desaparecido completamente. Está contido, por enquanto. Louis abraçou a esposa. Ambos choravam, aliviados e aterrorizados ao mesmo tempo. A casa, antes fria, começou a aquecer novamente, como se o ar voltasse a circular. O relógio, parado desde o dia anterior, recomeçou a funcionar sozinho. Os ponteiros avançaram alguns segundos e pararam em 3:10. Do lado de fora, o primeiro raio de sol atravessou a neblina. A cidade, em silêncio absoluto, parecia desperta de um longo sono. Amélie abriu os olhos devagar. As íris haviam voltado à cor original. Ela olhou para os pais e sussurrou. Ele foi embora, mas o nome ficou. O padre se ajoelhou diante dela e murmurou. Então o mundo ainda respira. Os dias seguintes ao incidente foram envoltos em um silêncio que a própria cidade parecia respeitar. Carcassonne recuperou seu movimento habitual, mas algo no ar havia mudado. O som dos sinos voltou a ser regular, e o vento voltou a soprar sobre as muralhas, porém, o eco que antes trazia leveza agora soava oco, como se reverberasse dentro de um espaço maior do que o mundo. A casa dos Moreau continuava intacta, mas a atmosfera era diferente. Os relógios funcionavam novamente, as lâmpadas não piscavam, e o frio constante havia desaparecido. Ainda assim, Evelyn não conseguia dormir. Passava as madrugadas sentada à beira da cama, observando a filha. Amélie dormia profundamente, sem murmurar, sem se mover. Parecia uma criança comum, mas a mãe sabia que nada nela voltaria a ser o que era. O padre Benoit visitava a família todos os dias. Mantinha o semblante calmo, mas o olhar denunciava o cansaço. A cada encontro, fazia anotações discretas em um pequeno caderno de capa marrom. Dizia ser apenas um registro pastoral, mas as páginas já estavam cheias de símbolos e trechos em latim. Ele nunca revelou o conteúdo a ninguém. Louis retomou o trabalho no ateliê. Tentava se distrair restaurando pequenas imagens sacras, mas os olhos voltavam constantemente para o crucifixo partido, ainda guardado sobre a mesa. Desde o dia do encontro, ele não tocava em nada que tivesse relação com o nome, o selo ou o livro. O manuscrito, segundo o padre, havia sido levado novamente à basílica e trancado em um cofre de pedra. Nenhum registro oficial de sua existência foi mantido. Em uma manhã nublada, Amélie acordou e desceu as escadas sozinha. Caminhava com calma, o olhar sereno. Evelyn, que preparava o café, parou de mexer a colher. Como você está, meu amor? Bem, respondeu a menina. Ele não fala mais comigo. Evelyn se aproximou. Quem não fala mais? Amélie pensou por um momento antes de responder. Dilson. Ele foi embora. Disse que era hora de eu ficar em silêncio. Louis e Evelyn se entreolharam. O padre, ao saber da conversa, limitou-se a dizer que a criança talvez estivesse libertando a memória residual do fenômeno. Mas à noite, quando voltou à basílica, ajoelhou-se diante do altar e permaneceu ali até o amanhecer. Não rezava, apenas ouvia. Na semana seguinte, o professor René Delair visitou a família. Trouxe uma pasta com documentos e fotografias antigas. Sentou-se à mesa e abriu um envelope. Eu investiguei o símbolo do selo, disse. Encontrei algo curioso. Ele não pertence a nenhuma tradição religiosa conhecida. Aparece apenas uma vez, em um pergaminho do século XII. O texto dizia: o som que se contém refaz o mundo que o pronunciou. Louis passou os olhos pelas imagens. O que isso quer dizer? Delair deu de ombros. Talvez que cada palavra tenha um eco. Talvez o nome que ela disse tenha deixado um reflexo.
Evelyn levantou-se, incapaz de permanecer na sala. Subiu as escadas e entrou no quarto de Amélie. A menina desenhava em silêncio, como fazia antes de tudo começar. As folhas estavam cobertas por traços simples, nada de símbolos, nada de círculos, apenas desenhos de pássaros e árvores. Evelyn sentiu um alívio súbito, mas ao mesmo tempo algo lhe chamou a atenção. No canto inferior de uma das folhas, uma pequena inscrição. 3 pontos dispostos em triângulo, o mesmo formato que marcava o centro do selo. "O que é isso, querida?" Amélie sorriu. "Ele disse que é só para lembrar que o silêncio ainda respira." Naquela noite, Luís acordou sobressaltado. Achou ter ouvido um som vindo do porão. Desceu devagar com uma lanterna na mão. A madeira do piso rangia a cada passo. No canto, onde antes guardava o crucifixo partido, encontrou uma fina camada de poeira formando o contorno de um círculo incompleto. Nenhuma luz vinha de fora, mas o ar parecia vibrar levemente, como se algo ainda estivesse ali, esperando. Na manhã seguinte, ele trancou o porão e jogou a chave no rio Aude. Com o passar das semanas, a vida retomou um ritmo quase normal. Evelyn voltou a lecionar, Louis continuou os trabalhos de restauração e o padre Benoit, silencioso, deixou de aparecer com a mesma frequência. Dizia que estava em retiro, reaprendendo a ouvir. Amélie cresceu, aparentemente saudável. Não voltou a pronunciar palavras estranhas, nem teve visões. Mas às vezes, quando a luz do fim da tarde atravessava a janela do quarto, o reflexo formava na parede o mesmo triângulo de 3 pontos, visível apenas por segundos. Evelyn aprendeu a ignorar. Anos depois, um visitante anônimo deixou na porta da basílica um envelope pardo sem remetente. Dentro havia uma única frase escrita em tinta preta. O nome ainda existe, mas aprendeu a sussurrar. Padre Benoit leu, fechou o envelope e o queimou sobre o altar. A fumaça subiu lentamente, misturando-se ao incenso. Do lado de fora, os sinos tocaram uma única vez, às 3:07. E por um breve instante, Carcassonne pareceu lembrar como era o som antes do silêncio. No final de novembro de 1980, 2 semanas após o incidente na casa dos Moreau, o padre Benoit desapareceu de Carcassonne sem aviso. O pároco substituto, enviado de Narbonne, informou que o padre havia sido convocado a Roma para um retiro espiritual de longo prazo. Nenhuma outra explicação foi dada. O silêncio da igreja acentuou o desconforto dos fiéis. Alguns diziam ter visto o padre pela última vez caminhando à noite pela Rue du Pont-Vieux, segurando um pequeno baú de madeira. Outros afirmavam que ele havia sido levado por representantes do Vaticano. Nenhum registro oficial confirmava qualquer uma das versões. No início de dezembro, uma carta endereçada a Louis Moreau chegou sem selo e sem assinatura. Dentro, havia apenas uma folha datilografada, com o timbre da Diocese de Carcassonne. O texto era curto. O manuscrito original foi removido do cofre. A igreja o considerou impróprio para estudo. Evite qualquer tentativa de tradução. O nome é som, e o som é presença. Que o silêncio lhe seja favorável. Luís mostrou a carta à esposa, que insistiu para que a queimassem. Ele, entretanto, guardou-a dentro de uma Bíblia antiga, entre as páginas do Evangelho de João. Enquanto isso, rumores começaram a circular entre os monges da região de Narbonne. Um deles, um jovem noviço chamado Frère Lucien, escreveu em seu diário que havia recebido correspondência direta de Benoit, enviada de um mosteiro abandonado nos arredores de Assis, na Itália. O diário foi encontrado anos depois e descrevia uma série de anotações perturbadoras. O nome não é palavra, é padrão. Onde há som, há vida. Onde há silêncio, há lembrança. Eles chamam o selo de Hanael, mas o selo não aprisiona, ele adormece. O som respira de novo. Lucien desapareceu pouco depois de registrar a última anotação. O mosteiro foi fechado e lacrado sob ordens diretas do Vaticano. No mesmo período, o professor René Delair começou a apresentar sintomas estranhos.
perda auditiva intermitente, crises de vertigem e episódios de amnésia parcial. Em uma entrevista concedida em 1981 a uma revista acadêmica, descreveu suas experiências de forma velada. O som em si carrega uma geometria. O ouvido humano não está preparado para reconhecê-la. Não é a voz de Deus, é o intervalo entre a fala e o silêncio. Talvez seja isso que os antigos tentavam descrever como criação. A publicação nunca chegou às bancas. Todos os exemplares foram recolhidos sob alegação de erro tipográfico. Delers abandonou a universidade e passou a viver recluso nos arredores de Lourdes. Evelyn, por sua vez, mantinha correspondência frequente com ele. Em uma das cartas, datada de abril de 1982, ela relatava: Amélie continua bem, cresce como uma menina normal. Às vezes, porém, ela fala dormindo. Não são palavras. É um som suave, contínuo, como uma respiração. Quando isso acontece, o relógio para as 3:07. Delers respondeu de forma breve: o som é o tempo em repouso. Enquanto houver silêncio após ele, não há perigo. Nessa mesma época, a diocese recebeu um pacote anônimo. Dentro havia um pequeno crucifixo de madeira queimado na base e uma página arrancada de um livro antigo. A análise do papel confirmou tratar-se do manuscrito desaparecido. A passagem estava escrita em latim arcaico. Quando o nome é esquecido, o mundo respira. Quando o nome é lembrado, o mundo ouve. Quando o nome é dito, o mundo responde. O documento foi imediatamente arquivado. Nenhuma cópia foi preservada oficialmente. Anos mais tarde, em 1995, durante reformas na Basílica de Saint-Nazaire, operários encontraram uma pequena caixa de ferro atrás do altar. Dentro, havia um caderno em couro com anotações de Benoit. O texto, parcialmente deteriorado, trazia a data dezembro de 1980 e relatava o que teria sido sua última noite em Carcassonne. O selo não era um limite, era um convite. O nome que a menina pronunciou não veio de fora, mas de dentro do mundo. Eu o ouvi novamente, no som do vento, no ranger das portas, no silêncio das pedras. O mundo respira, e agora sei, o silêncio nunca foi ausência, é memória. O caderno foi entregue à diocese e jamais exibido ao público. Louis e Evelyn nunca souberam dessas descobertas. Continuaram suas vidas em silêncio, tentando preservar a filha do passado. Amélie cresceu, mudou-se para Toulouse e tornou-se restauradora, como o pai. Nunca mais falou do nome. Ainda assim, todas as vezes que visitava Carcassonne, algo peculiar acontecia. O sino da basílica tocava sozinho, sempre às 3:07, mesmo quando o relógio principal estava parado. Nenhum morador sabia explicar. Mas alguns diziam que, se o vento soprasse do norte naquela hora, o som trazia um sussurro distante, uma respiração lenta, quase imperceptível, e quem o ouvia jurava reconhecer o mesmo ritmo de uma criança adormecida. O outono de 1997 trouxe a Carcassonne o mesmo frio cortante de 17 anos antes. O vento carregava o cheiro de folhas úmidas e pedra antiga. As ruas, iluminadas por postes amarelados, conservavam o mesmo silêncio da infância de Amélie Moreau, agora com 24 anos. Ela voltara à cidade para restaurar um afresco do século XV na Basílica de Saint-Nazaire, o mesmo templo onde o padre Benoit celebrara suas últimas missas. Desde sua chegada, algo familiar a acompanhava. Uma sensação leve, quase imperceptível, de que o tempo não corria da mesma forma ali dentro. Durante os trabalhos, percebeu rachaduras nas paredes do transepto. Ao remover parte do reboco antigo, encontrou inscrições apagadas, dispostas em círculo, idênticas às que desenhara quando criança. Parou sem respirar. Nenhum dos restauradores percebeu o que ela via. O símbolo, coberto por séculos de cal e poeira, pulsava discretamente sob a luz das lâmpadas. Naquela noite, ficou sozinha no interior da basílica. A maioria dos trabalhadores já havia partido. Sentou-se no chão, diante da pintura inacabada, observando o selo exposto.
O eco distante dos passos nas galerias criava a ilusão de vozes. Amélie fechou os olhos e, por alguns segundos, teve a impressão de ouvir o mesmo som suave que a acompanhara nas noites de 1980. Um sussurro sem origem, semelhante a uma respiração profunda. Quando abriu os olhos, o selo parecia mais nítido. E no centro dele, 3 pequenos pontos haviam surgido. O mesmo triângulo que ela desenhara anos antes, sem saber o porquê. Na manhã seguinte, procurou o arquivo diocesano. Pedia acesso aos registros da Basílica, alegando necessidade de pesquisa histórica. O arquivista, um homem de cabelos grisalhos e olhar evasivo, demorou a responder. Finalmente, entregou-lhe uma caixa de metal enferrujada. Isto foi encontrado durante a reforma de 1995, disse. Deveria ter sido enviado a Narbonne, mas ficou esquecido. Dentro da caixa, Amélie encontrou um caderno de capa escura. As primeiras páginas estavam manchadas, mas o nome na contracapa ainda podia ser lido. P. Benoit, 1980. Folheou com cuidado. As últimas anotações descreviam algo que ela reconheceu imediatamente. O selo, o som e o homem de branco. Uma das passagens dizia: o nome não pertence a Deus nem ao homem. É a lembrança de ambos. E quem o pronuncia não fala, apenas devolve o fôlego do mundo. As mãos de Amélie tremiam. Ela fechou o caderno e o guardou discretamente em sua bolsa. No entanto, quando tentou devolver a caixa ao arquivista, ele não estava mais lá. A sala estava vazia. Nenhum som, nem mesmo o da rua, penetrava o ambiente. Por um instante, teve a sensação de que o tempo havia parado de novo. Naquela noite, hospedada em uma pequena pousada perto da Cité Médiévale, ela não conseguiu dormir. O vento batia nas janelas com um ritmo constante, quase compassado. Às 3h07, ouviu um som distante, fraco, mas inconfundível. Os sinos da Basílica. Levantou-se e caminhou até a janela. A cidade estava mergulhada na escuridão. Mesmo assim, os sinos tocavam, lentos, solenes, como se seguissem uma cadência antiga. Quando cessaram, o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que o som. Amélie olhou o relógio. O ponteiro dos segundos havia parado no mesmo instante do toque final. Ela sorriu sem entender o motivo. Nos dias seguintes, começou a ter breves lapsos de tempo. Às vezes, acreditava ouvir vozes durante a restauração. Outras vezes, via reflexos luminosos no canto da visão. Certa tarde, ao misturar a tinta dourada para o afresco, percebeu que o tom mudava sozinho conforme respirava. Era como se o ar reagisse a ela. Decidiu visitar o túmulo do padre Benoit, localizado no claustro lateral da basílica. O epitáfio estava quase ilegível. Deixou uma flor e, ao se ajoelhar, notou algo gravado discretamente na pedra. 3 pontos em triângulo. O mesmo símbolo. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Voltou para casa sem dizer uma palavra a ninguém. À noite, abriu o caderno do padre e leu a última frase registrada. A criança guardou o som, mas quando ela voltar a ouvir, o mundo voltará a respirar com ela. Fechou o livro e o colocou sobre a mesa. O relógio marcava 3h06. O vento do norte começou a soprar. Por um momento, acreditou ouvir o eco distante de uma voz. Baixo, indistinto, como um murmúrio dentro das paredes. Às 3h07, o ponteiro do relógio parou. Um único som atravessou a casa, o respirar lento de alguém dormindo. Amélie ficou imóvel, ouvindo. Não era medo. Era reconhecimento. Aquele som a acompanhara desde a infância. Fechou os olhos e respirou no mesmo compasso. O ar parecia responder. Por um instante, tudo se silenciou. Depois, do fundo do silêncio, veio uma única palavra, dita por uma voz que não era sua. Lembre-se. O relógio voltou a andar. Os meses seguintes foram de aparente tranquilidade.
Amélie concluiu a restauração do afresco e permaneceu por mais algum tempo em Carcassonne. Aos olhos dos outros, era apenas mais uma restauradora talentosa, discreta e reservada. Mas dentro dela havia um som adormecido. Não uma voz, mas uma presença. Uma vibração sutil que se manifestava sempre nos momentos de silêncio absoluto. Às vezes, ao limpar os pigmentos das paredes antigas, ela pensava em como o tempo parecia preso dentro da pedra. Havia algo de familiar na textura, como se as paredes respirassem. Certa manhã, enquanto misturava a última camada de verniz, percebeu que o pincel tremia levemente, mesmo sem vento. Era uma vibração quase imperceptível, o mesmo ritmo que acompanhava seu próprio pulso. Desde o retorno do som naquela noite, o sussurro que lhe dissera "lembre-se", ela não conseguia mais distinguir completamente o silêncio. O mundo parecia ter uma respiração subterrânea, como se cada objeto guardasse um fragmento do nome esquecido. Evelyn, agora idosa, escrevia-lhe cartas com frequência. Falava pouco do passado. Mencionava apenas que, desde que a filha voltara a Carcassonne, o relógio da casa parava todos os dias no mesmo minuto 3:07 e depois voltava a funcionar. Dizia que não sentia medo, apenas uma presença calma, como se o tempo esperasse algo antes de seguir adiante. Luís, já aposentado, raramente tocava no assunto. Em uma das cartas escreveu: "Aprendi que há coisas que não pedem explicação. Talvez o nome que ela pronunciou não tenha trazido algo para o mundo, mas apenas nos lembrado de que ele sempre esteve aqui." Amélie lia e relia essa frase. Quanto mais pensava nela, mais percebia que o mistério não estava no som em si, mas naquilo que o precedia. O instante anterior à palavra, quando o ar ainda é apenas possibilidade. Talvez fosse esse o silêncio que respira de que o padre falara em seus escritos. Certa tarde, durante uma visita ao claustro, ela encontrou um menino observando os vitrais da basílica. O garoto parecia encantado com as cores refletidas no chão. Sem virar o rosto, perguntou: "Você também ouve?" "Ouço o quê?" "O som que vem da luz." Amélie não respondeu. O menino sorriu, fez o sinal da cruz e saiu correndo. O eco dos passos dele desapareceu no corredor, mas a frase permaneceu latejando dentro dela. Naquela noite, voltou ao local da restauração. As luzes da basílica estavam apagadas, exceto por uma lâmpada fraca junto ao altar. A umidade tornava o ar denso, quase palpável. Caminhou até o afresco e observou as cores recém-reveladas. O dourado refletia uma claridade que parecia vir de dentro da parede. Sentou-se diante da pintura e fechou os olhos. A lembrança da infância retornou com nitidez. O quarto escuro, os sinos, a presença branca. Por um instante, desejou ouvir o nome outra vez. Não por curiosidade, mas para compreender o que realmente havia sido pronunciado. Mas o som não veio. O que veio foi uma sensação de entendimento, silenciosa e profunda. O nome não era uma palavra, era o intervalo entre o medo e a fé, o espaço que separa o som daquilo que o faz existir. Era o fôlego do mundo antes de se transformar em linguagem. Levantou-se devagar. O ar da basílica estava frio, mas não pesado. Caminhou até o altar, onde permanecia a marca de 3 pontos gravados na pedra. Passou a mão sobre eles. Nenhuma luz, nenhum som, apenas o toque e a respiração. No dia seguinte, deixou Carcassonne sem avisar ninguém. Foi vista pela última vez na estação, embarcando no trem das 6h42 com destino a Paris. Na bagagem, levava apenas o caderno do padre Benoit e um pequeno frasco de verniz dourado. Meses depois, a nova equipe de restauração encontrou no interior da basílica uma inscrição minúscula escondida sob o verniz final do afresco. Eram 3 palavras, escritas em latim arcaico: verbum in anima. A palavra está na alma. Os trabalhadores presumiram que fosse uma dedicatória da própria restauradora. Nenhum deles sabia que, naquela mesma noite, às 3:07, os sinos voltaram a tocar. Apenas uma única vez.
longa o suficiente para acordar toda a cidade. Em seguida, silêncio. No dia seguinte, o som desapareceu novamente. Mas os habitantes de Carcassonne juram que em dias de vento forte ainda é possível ouvir, muito baixo, o murmúrio de uma voz feminina atravessando as muralhas como um canto distante. Alguns dizem que é apenas o vento. Outros afirmam que é a própria Amélie, lembrando o mundo de respirar. E talvez o mundo tenha aprendido a ouvir de novo. Anos depois, ninguém mais falava abertamente sobre o caso da família Moreau. Os habitantes mais antigos de Carcassonne ainda lembravam vagamente da menina que dizia ouvir o nome de Deus, mas as histórias, com o tempo, se tornaram lenda. Um conto que os pais contavam às crianças para fazê-las dormir cedo ou um mistério repetido por curiosos em cafés próximos às muralhas. O tempo apagou as datas e confundiu os fatos. Alguns diziam que o padre Benoit havia retornado secretamente à França e sido enterrado em local desconhecido. Outros afirmavam que Amélie vivera reclusa em Paris, dedicando-se a restaurar pinturas antigas que pareciam respirar. Nenhuma dessas versões pôde ser confirmada. O que restou foi o eco. O som discreto que de tempos em tempos fazia vibrar os vitrais da Basílica de Saint-Nazaire nas madrugadas frias. O relógio da torre, que sempre parava às 3:07, tornara-se parte da paisagem, uma superstição local. Os guias turísticos, ao comentar o fenômeno, sorriam e diziam: "É só o vento do Aude. Aqui o vento tem alma." Mas, de tempos em tempos, alguém relatava algo mais. Trabalhadores da restauração, visitantes e até monges afirmavam sentir uma leve pressão no ar ao entrar na basílica, como se o ambiente respirasse com eles. Alguns relatavam ouvir um som quase imperceptível, semelhante a um sopro. Outros diziam que, ao permanecer em silêncio absoluto, sentiam o coração bater no mesmo ritmo do sino distante. O Vaticano, por sua vez, nunca mencionou oficialmente o ocorrido. Nos arquivos, constava apenas uma breve nota datada de 1981. Caso Carcassonne encerrado. Manuscrito classificado como códice apócrifo de origem indeterminada. A leitura integral permanece restrita. A vocalização é terminantemente proibida. Nenhum documento posterior retomou o assunto. Em 2003, durante a restauração da ala norte da Basílica, um arqueólogo encontrou um compartimento selado atrás de uma parede de pedra. Dentro havia um pequeno cofre de ferro com o símbolo dos 3 pontos gravado na tampa. O cofre foi enviado à diocese e aberto na presença de peritos. Dentro havia apenas uma folha de pergaminho e um fragmento de tecido. No pergaminho, escrito em tinta escura, lia-se: "O nome dorme no fôlego dos que se calam. Quando o mundo voltar a falar demais, ele será ouvido novamente." O fragmento de tecido, quando analisado, revelou conter resquícios de pigmento dourado, o mesmo usado por Amélie na restauração de 1997. Nenhum registro indicava como aquele objeto fora parar ali. Naquela mesma semana, o sino da Basílica voltou a tocar sozinho, às 3:07, depois de anos de silêncio absoluto. O toque foi breve, um único som prolongado, melancólico. Nenhuma pessoa estava presente dentro do templo, mas o vigia noturno afirmou que no instante do toque, uma corrente de ar atravessou o corredor central e apagou todas as velas, exceto uma que permaneceu acesa diante do altar. Nos dias que se seguiram, moradores próximos à igreja afirmaram ver uma silhueta feminina caminhando pela nave principal, pouco antes do amanhecer. Nunca havia ruído de passos, apenas o som de um suspiro distante, leve, ritmado, como o fôlego de quem dorme. Um relatório da diocese registrou o acontecimento e encerrou o documento com uma frase curta: "Que o silêncio permaneça." Depois disso, nada mais foi dito oficialmente. Hoje, a Basílica continua aberta ao público. Visitantes de todo o mundo a procuram pela beleza dos vitrais e pela perfeição dos afrescos restaurados.
Nenhum guia menciona o nome de Amélie, mas seu trabalho permanece intacto. O brilho dourado das pinturas parece emitir uma luz própria quando o sol atravessa os vitrais. Os moradores mais velhos ainda juram que, ao observar a parede central sob a luz do entardecer, é possível ver 3 pontos dispostos em triângulo, quase invisíveis sob o verniz. E dizem que, se o visitante permanecer imóvel e prender a respiração, pode ouvir, bem de leve, o som de algo respirando de volta. Talvez o vento, talvez o tempo, ou talvez o próprio nome, adormecido, mas nunca esquecido, esperando apenas um instante em que o mundo volte a falar alto demais. E quando isso acontecer, os sinos tocarão outra vez, às 3:07. O tempo passa como vento sobre pedra. Apaga rostos, suaviza vozes, apressa memórias, mas há sons que o tempo não leva, porque não são feitos de ruído, e sim de lembrança. Em algum ponto invisível entre o som e o silêncio, o mundo continua respirando o nome que jamais deixou de existir. Ele não precisa ser pronunciado para ser ouvido. Está nas pausas entre os sinos, no intervalo entre uma palavra e outra, no instante em que o ar hesita antes de virar som. Carcassonne permanece de pé, guardando em suas muralhas mais do que história, guardando o eco de um segredo que se repete desde o princípio. Dizem que, nas madrugadas em que o céu se torna branco demais para a noite e escuro demais para o dia, o vento sopra de um modo diferente. É nesse sopro que vive o que restou do nome. O som é memória, e toda memória, cedo ou tarde, procura ser lembrada. O sino continua a marcar as horas, mas há um minuto que ele nunca toca, 3:07. Nesse instante suspenso, entre o que terminou e o que ainda não começou, o tempo prende o fôlego. O mundo escuta a si mesmo. Talvez seja ali que mora o sentido, não nas vozes, não nas orações, mas no silêncio que as envolve. Alguns dizem que Amélie tornou-se apenas parte da história da cidade. Outros acreditam que ela jamais partiu. Há quem afirme que, em noites de vento calmo, uma mulher é vista atravessando a praça deserta, caminhando em direção à basílica. Carrega nas mãos um pincel e um pequeno frasco dourado. Para uns, é apenas o reflexo da lua nas janelas antigas. Para outros, é a própria lembrança do som que aprendeu a se calar. O nome não foi esquecido. Apenas dorme. E o silêncio que o guarda é o mesmo que habita todas as coisas vivas. A respiração antes da palavra, o espaço entre o medo e a fé, o instante em que o coração decide continuar batendo. Um dia, talvez, o mundo volte a pronunciá-lo. Mas até lá, o vento seguirá soprando nas ruas estreitas de Carcassonne, repetindo o que nenhuma língua consegue traduzir. Porque há segredos que não pedem ser ditos, apenas lembrados, e quando a lembrança se tornar forte o bastante, o som retornará, não como voz, mas como respiração, a mesma que moveu o primeiro sopro, a mesma que sustentará o último silêncio, o nome, o tempo, o silêncio, um só fôlego.